Falando de Santos FC, bem-vindo ao canal, desde já, curta, se inscreva, compartilhe no Falando de Santos FC. Quase 200 dias depois, voltamos a fazer um Histórias do Peixão, né? Episódio número 51, né? Enfim, peço perdão, né? Essa demora longa, mas necessária, até porque o principal objetivo aí no ano passado, né, do canal e do Santos em si era o Santos voltar para a elite do futebol e já no início do ano ficar de olho em quem o Santos contrataria, né, para que se monte um time aí, para que o Santos se mantenha na elite do futebol, né. Então, por um bom tempo tivemos que abrir mão de Histórias do Peixão, né, que é o principal quadro do canal, mas graças a Deus estamos de volta aí. E para falar, né, desse episódio número 51, vamos falar dele, né, o Antônio Fernandes, nascido no dia 13 de agosto de 1921, para quem ainda não se familiarizou pelo nome, o Antoninho, né, o arquiteto da bola, ponta direita, né, que era muito conhecido pelos passes que ele dava para os companheiros fazer gol, né, excelente no cabeceio, fez história no Santos, né? E uma história bem curiosa, né? Que ele tinha um sonho de ser campeão pelo Santos como jogador, coisa que ele não conseguiu fazer, né? Uma das grandes tristezas dele, de não ter sido campeão como jogador pelo Santos, mas mal sabia ele que ele entraria na história do Santos, de fato, não como jogador como ele queria, mas ele entraria para a história do Santos, sim, como treinador, né, fazendo história no Santos. Os títulos que eu considero, né, por exemplo, tem títulos aí de hexagonal, pentagonal, que o Santos ganhou, eu não considero muito, né? Os de expressão, né, que eu falo que é Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, né, a Supercopa, a Recopa Mundial, Supercopa Sul-Americana. Dentre esses, após o Lula, ele é o maior campeão, né, no Santos Futebol Clube como treinador, né, com 6 títulos conquistados. Então, assim, apesar dele não ter ganhado o título no Santos, ele é o 12º maior artilheiro da história do Santos, com 402 jogos. Ele tem 145 gols. E ele pegou o período de maior seca de títulos do Santos, né, até então na sua história, né, que é de 1935 a 1955, né, onde o Santos fica 20 anos sem conquistar um título. Tem vídeo já na playlist do Histórias do Peixão contando sobre isso, né, e justamente nesse período é onde ele joga pelo Santos, né, então era um gênio, um craque, mas não pegou times na época que o ajudasse a ganhar, né? Ele pegou muito o período dos anos 40, que é o que eu falo que é um dos anos mais tenebrosos, é a década mais tenebrosa para mim da história do Santos, onde o máximo que o Santos consegue chegar é entre os 4 primeiros no campeonato estadual, por exemplo, né? E o Antoninho tá nessas campanhas. Não é à toa que eu tô fazendo um vídeo com essa camisa que é o símbolo da época, né, que o Antoninho disputou a maioria de suas partidas, né. A cor da camisa não, mas o símbolo era essa, né, dos anos 40, né. Ele atuou de 1941 a 1954, né. Então, assim, era o sonho dele, mas ele não conseguiu. O Santos faz uma época, o Santos não disputa o torneio Rio São Paulo, o Santos empresta ele pro Palmeiras, né, onde ele chorava na rádio, falando que não queria ir embora do Santos. Ele já era muito respeitado no Santos, considerado como ídolo por tudo que ele fez pelo Santos nesse período de vaca magra, sem título, né? Pela raça, pela dedicação, né? Literalmente ele fez de tudo para ser campeão no Santos e não conseguiu. Tinha um período que tinha jogadores que não estavam nem aí, parecido com os tempos de hoje. O jogador chegava atrasado, ele ia lá e comprava uma bicicleta pro jogador. Ó, pra você não chegar mais atrasado, eu quero ser campeão. Então ele fazia o que podia, mas como jogador não conseguiu, né? Mas mal sabia ele
que como treinador ele realizaria o sonho dele, que ele não conseguiu como jogador, né? E não foi campeão de qualquer coisa pelo Santos não, né? Como treinador, fez história, né? Fez muita história pelo Santos Futebol Clube, né? Então assim, como jogador, tem diversos gols, né, que ele relembra, mas é o que eu falo pra vocês, faltou o título. Veio, como já disse algumas vezes, como treinador, né? E já se via que ele teria um destaque como técnico, né? Porque ele vira treinador ali entre 61 e 62, ele ganha alguns estaduais por outros clubes. Aí ele vem e inicia sua caminhada no Santos em 1967. E assim, cara, é uma responsabilidade enorme, porque ele substitui nada mais nada menos que o Luiz Alonso Pérez, o Lula, né? Simplesmente 21 títulos pelo Santos, né? Dos que eu considero de expressão que eu falo aqui, né? Então, assim, imagina pro treinador. Já vim assumir no lugar do Lula, que ganhou praticamente todos os títulos da história do Santos até então, né? Até 1967. Mudou a história do Santos, mudou o patamar do Santos, e o cara vem e assume o time, né? Não é pra qualquer um. É só pra um cara igual ele mesmo, né? Da maneira que ele amava o Santos, pra assumir. Querendo ou não, cara, é uma fria, bicho. Você ir treinar um clube, até então, um dos maiores clubes do mundo ali, na hora, atual mesmo, né? Pelos títulos que vinha ganhando. Os anos 60 dominando tudo. Futebol brasileiro, conquistou o mundo 2 vezes. Diversas excursões na Europa, ganhando dos principais clubes europeus. E o cara, sem tanto, assim, 5 anos de experiência, né? Tem, mas já pegar um Santos, né? Já como gigante, né? Já de 67 o Santos já era considerado gigante. Talvez os maiores clubes do Brasil. Uma responsabilidade enorme, né? E ele comandou o Santos por 381 partidas, né? Contando partidas que ele treinou o Santos de forma interina, tá? Tô contando aqui já jogos que ele treinou de forma interino. Nos anos 50 tem alguns jogos que ele já treinou o Santos de forma interina, né? Em 67 ele veio como técnico mesmo, né? Somando tudo isso, dá 381 partidas. Ele teve 228 vitórias, 79 empates e 74 derrotas, né? Ele, dos principais títulos que eu considero de expressão, né? Ele ganha o Campeonato Paulista de 1967, o Paulista de 1968 e o Campeonato Brasileiro de 1968, a histórica Recopa Mundial, no qual o Santos é campeão em cima da Inter de Milão, né, que o Real Madrid fugiu da gente, e a Recopa Sul-Americana, né, que juntava os principais campeões, os campeões da Libertadores até então e depois os campeões mundiais até então, e o Antoninho ganha, né, como treinador do Santos, além do Campeonato Paulista de 1969, né. Ele permanece na Vila Belmiro até 1971 e ele sai do Santos, né? Vem o Mauro Ramos de Oliveira o substituindo e ele vai treinar o Noroeste de Bauru, né? Então, assim, mal ele sabia e até hoje ele é o segundo técnico que mais conquistou. Ele tem mais título no Santos que o Luxemburgo, que o Leão, que o Muricy, que o Dorival, por exemplo, né? Ele encabeceia aí o que eu vinha falando um pouco das lives, né? A quantidade de técnico que o Santos tem, que era jogador, vira técnico e ganha no Santos. Foi o Marcelo Fernandes, o Chico Formiga, né? O Lula, acho que não chegou a jogar no Santos, mas foi cria do Santos, né? O Santos meio que formou como técnico. O Bilu, se eu não me engano, jogou no Santos. Campeão, primeiro campeão, né? Como treinador. Então ele cabeceia essa lista aí, né?
Os únicos que não, o Castilho acho que não chegou a jogar no Santos, né? Então, assim, de treinador que não foi criado pelo Santos, é o Leão, Muricy, Luxemburgo, Dorival e o Castilho. Só 5 treinador. O restante, todos que ganharam, é formado no Santos. Ex-jogador que virou técnico. E o Lula que o Santos, né, deu a oportunidade de fato de ser treinador no Santos. Então, pra você ver o que eu venho falando em algumas lives, né? Que às vezes vai... Nunca se sabe aí, né? O César Sampaio. Eu sei que os tempos mudam, né? Épocas difíceis. Mas aquela ali também era época difícil, né? Após o Lula, um nível de exigência altíssimo, né? O torcedor do Santos já não se contentava com anos bons, se contentava com o título, já acostumou a ser campeão. E o Antoninho veio, né? Queria ser campeão como jogador, não conseguiu, conseguiu como técnico e conseguiu suprir bem a ausência do Lula, conquistando 6 títulos. O Campeonato Paulista era extremamente importante na época, brasileiro também, e além da Recopa Mundial, que é um dos títulos mais importantes da história do Santos Futebol Clube, né? Então, assim, já estava na história do Santos e como treinador ele entra de vez para jamais ser esquecido. E o nosso canal tá aqui para isso, né? Para recordar e relembrar grandes ídolos na história do Santos Futebol Clube, aqueles que tornaram a história do Santos gigante como ela é de fato. Não podia deixar passar em branco, né? O Antônio Fernandes, o Antoninho, né? Que ele faleceu em 16 de dezembro de 1973, aos 52 anos, onde ele sofreu um infarto enquanto dirigia, né, o seu carro ali pela Via Anchieta. Ele estava a caminho do Morumbi para assistir São Paulo e Santos, né? E teve um acidente, né, muito triste e acabou falecendo, né? Sim, um dos maiores jogadores da história do Santos. 145 gols pelo Santos não é para qualquer um, né? À toa que é o 12º maior artilheiro, né? Mas como treinador ele realizou seu sonho, né? E foi campeão no Santos, o seu clube do coração, no qual ele se dedicou como jogador e como treinador. Fica a nossa gratidão ao Antoninho aí, né? Uma grande homenagem aí do nosso canal a ele. Espero que vocês tenham gostado do episódio número 51 do Histórias do Peixão. Valeu, gente. Muito obrigado e fiquem com Deus aí, né? Sempre Santos eu serei, o melhor time do mundo, time do eterno rei. Todo mundo! Sempre Santos eu serei, o melhor time do mundo.